Olá, queridos, bem-vindos ao GS Biblical Outline. Essa será a nossa primeira série de estudos. Então, bora começar? Nós vamos estudar com a revista Palavra e Vida, que é usada pela Igreja Batista. Nós usaremos a revista que é do primeiro trimestre de 2025, essa que está aparecendo na tela. O título da nossa primeira lição, do nosso primeiro estudo é O Senhor é a Salvação. Então vamos ler a revista juntos? Nós temos a leitura diária, que aparece aí na tela, para que você esteja fazendo a leitura cada dia da semana. E quando nos encontrarmos aqui, então, você vai explanar os assuntos, você vai saber sobre o que está sendo falado dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus. O Senhor é a salvação. Objetivo: apresentar o profeta Isaías, seu papel e importância no Antigo Testamento. Nosso texto base é Isaías capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 22. Isaías, cujo nome significa O Senhor salvou, ou O Senhor é a salvação, é um dos mais conhecidos profetas da Bíblia, sendo chamado inclusive de Príncipe dos Profetas. Vários comentaristas, por conta da ênfase dada pelo profeta na graça e no amor de Deus, já chamaram o livro de Evangelho do Antigo Testamento. Que bonito, né? Que interessante a gente saber que o Antigo Testamento completa o Novo e o Novo Testamento completa o Antigo. O texto relata que ele era filho de Amós, capítulo 1, versículo 1, casado com uma profetisa, capítulo 8, versículo 3, e que tinha 2 filhos, Sher-Jashub, capítulo 7, versículo 3, cujo nome significa o remanescente volverá, e Maher-Shalal-Hash-Baz, capítulo 8, versículo 3, que quer dizer rápido despojo, presa segura. Ao dar esses nomes aos seus filhos, Isaías estava mostrando sua fé no plano de Deus para o futuro de Israel. O nome do primeiro referia-se à forma como Deus preservaria o resto do povo que permanecesse fiel. O do segundo anunciava o rápido julgamento de Deus contra os inimigos de Judá, porque os nomes tinham e têm significados muito fortes na Bíblia. Então vamos agora ao tópico 1, a época de Isaías. O ministério de Isaías durou cerca de 60 anos, entre 740 e 680 a.C., aproximadamente. Ele profetizou desde antes da morte do rei Uzias, em 740 até algum tempo depois da morte de Senaqueribe em 681, e vocês podem estar lendo aí nas referências bíblicas que estão aparecendo na tela. O cenário de sua época era desafiador. Considerando o aspecto internacional, estava em ascensão o Império Assírio, aquele império que vocês sabem que era um império carrasco e cruel, sob a licença de Tiglat-Pileser III, 745 a 727 anos antes de Cristo. Reinos menores como Judá, certamente, devem ter sido o perigo em potencial no horizonte. Ainda assim, Deus havia prometido ao seu povo que o protegeria de qualquer coisa e de qualquer um. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre, nós sabemos disso. Desde que eles permanecessem firmes em sua fé. Veja como é importante. Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas para o seu povo. Mas Ele impõe condições para que nós cumpramos as nossas. Mas era necessário, já na época de Isaías, que permanecessem firmes em fé. O Senhor mandou o profeta Isaías para encorajá-los
a seguirem esse caminho. E nós precisamos estar encorajando uns aos outros como cristãos, como seguidores de Jesus. E eles estavam precisando ser encorajados no que se refere ao aspecto nacional. Os desafios também eram grandes, já que foi uma época de opressão e caos. Depois de 6 reinados caóticos e consecutivos de Jeroboão II, o reino do norte havia se deteriorado rapidamente. A Bíblia mesmo diz que esse rei e o que veio antes dele foram reis terríveis. O reino do norte havia se deteriorado rapidamente, alianças com povos pagãos eram estabelecidas a fim de postergar a inserção e sujeição aos assírios, mas não funcionou. O arrependimento passou bem longe do povo, que precisava entender, e este é o tema do livro de Isaías, que a salvação, tanto pessoal quanto nacional, vem do Senhor. A minha salvação, a sua, de todo o nosso país, de toda a nossa pátria, de todo o mundo, vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Espiritualmente, o cenário era caótico e a verdade é que Deus chama a nação de Sodoma e Gomorra, capítulo 1, versículo 10. O que havia sido feito por Uzias e Jotão, 780 a 740 a.C., reis tementes a Deus, desintegrou-se rapidamente sob o reinado de Acais, 740 a 722 a.C., uma vez que começou a firmar alianças com estrangeiros, ao invés de confiar em Yahvé, ao invés de confiar em Deus, Isaías 7:12. Tentando minimizar a ira dos deuses, sacrificou o seu filho, segundo o livro de Reis, capítulo 16, do 1 ao 14. Mas foi em vão. Ezequias subirá ao trono, então 740 a 700 a.C., e iniciará um movimento de reforma, que está lá no livro de 2 Crônicas 29 a 31, que surtirá efeito imediato, porém temporário. Agora vamos para o tópico 2. A estrutura do livro de Isaías. Não existe unanimidade acerca da divisão da obra. O professor Carlos Oswaldo fraciona o livro em 3 partes. A primeira parte lida com a remoção da ordem rebelde, antropocêntrica, que mantém a nação sob seu poder, ou seja, adoração a si mesmo, ao ser humano, divindade sendo o ser humano, no capítulo 1 ao 35. A segunda parte serve como uma dobradiça histórica em torno da qual giram os temas de juízo e libertação, que aparecem ilustrados na experiência ambígua do rei Ezequias, capítulo 36 ao 39. A terceira parte, finalmente, lida com o estabelecimento de uma nova ordem divina, em que a rebelião idólatra será finalmente punida, e o reino de bênção e salvação universais, centrado em Sião, será introduzido pelo servo de Yahvé. Isaltino Gomes apresenta a estrutura em 2 partes, do professor Carl Jansen. A primeira se referindo às profecias de julgamento e condenação, do capítulo 1 ao 39. E a segunda, às profecias de compaixão e consolação, do 40 ao 66. Essa divisão assemelha-se à apresentada por Elizen, sendo que ele fala em profecias de condenação, confirmação e consolação. Oportuno destacar que as divisões ou esboços, ainda que sejam distintos em linhas gerais, revelam uma sequência lógica e crescente desse livro de Isaías, o que nos ajuda a entender o quadro amplo da obra e a sua importância na mensagem central das Escrituras. Em alguma medida, a organização do livro reflete a cosmovisão bíblica da criação, a queda, redenção e a salvação. O Senhor tem um plano para o homem, mas ele cai. Essa ideia é retratada no bloco maior do livro, do capítulo 1 ao 39, que apresenta as denúncias contra Judá e Jerusalém
incluindo a visão de Isaías sobre a condição espiritual e moral do povo, que é a queda, e o domínio do Senhor sobre as nações vizinhas, em Isaías 28 ao 39. Contém novos anúncios de julgamento e promessas de salvação, incluindo a história de Ezequias, seu reinado, doença e o cerco de Jerusalém pelos assírios. Os capítulos 40 a 55 retratam a consolação do povo através de mensagens de esperança e encorajamento, bem como a promessa de redenção, quando, do advento da vinda do servo do Senhor, Jesus Cristo, a parte final 56 a 66, exorta a justiça e a verdade, condena a falsa religiosidade e expõe as visões de um futuro glorioso com a restauração de Jerusalém e a promessa de um novo céu e uma nova terra, ou seja, a salvação. Pecamos, caímos, erramos, mas é necessário arrependimento. O Senhor tem uma promessa para nós. E Ele cumpre a promessa de nos salvar, a promessa de salvação, como Ele fez e como vem desde todas as outras profecias, incluindo Isaías. Agora vamos para o tópico 3. Os principais temas de Isaías. Considerando a literatura profética, Isaías é a mais abrangente em seu alcance teológico. Assim, abordaremos alguns dos temas que aparecem no livro. A soberania de Deus é evidente na obra. A visão que Isaías tinha da soberania de Deus moldou o seu ministério de forma dramática. Ele sabia que Deus controlava as nações e, portanto, ele profetizava com intrepidez que Deus iria trazer daquelas nações, do 13 ao 23. Deus tinha o direito de governar sobre sua criação, da forma como fazia. Isaías 46 ao 66 desenvolve ainda mais a ideia de que Deus já havia provado sua soberania. Primeiro ao enviar seu povo para o exílio e depois ao livrá-lo do cativeiro. Isaías mostra que Deus é o Senhor de toda a criação e que seus propósitos se cumprirão independentemente das ações humanas. O tema servo aparece em vários momentos no texto e pode denotar um indivíduo israelita, no capítulo 22 de 20, a nação de Israel, 41:8, o grupo remanescente, aqueles que ficaram, que sobraram aí do povo que foi cativo, 49 ao 3, ou o Messias, o nosso Jesus Cristo, 52:13. O servo trabalha diligentemente para cumprir os propósitos de Deus. Em que pese tempos desafiadores e penosos, ele não desfalece, mas confiante da ação do Senhor, perscruta sua vida e investe numa fé fornida com base nas Escrituras, na Bíblia. Nossa fé não está baseada em qualquer livro, ou em vídeos, ou em qualquer pessoa, mas nas Escrituras. A expressão o Redentor de Israel, 41, 14, 63 e 16, é usada 13 vezes por Isaías, na segunda parte do livro, e aparece nos outros livros do Antigo Testamento apenas 5 vezes. O termo deriva do verbo gaal, que quer dizer aquele que redime ou compra uma pessoa ou propriedade. Levítico 25, 27. O uso dessa palavra em Isaías refere-se principalmente à libertação de Israel como uma nação de refugiados, cegos e surdos, escravos de inimigos estrangeiros. Significa também redenção espiritual para os que se convertem, 59 e 20. Temas como o nascimento virginal de Emanuel, 7:14, a queda de Lúcifer, 14, do 4 ao 20, a idolatria, do 44 ao 46, o servo sofredor, Isaías 53. Retidão e justiça, dentre outros, são encontrados no livro e proporcionam muito conhecimento e aprofundamento bíblico. Agora vamos à conclusão?
Conjugando a introdução, capítulo 1 e 2, em que o autor esboça o conteúdo de todo o livro, com a estrutura comentada e alguns temas abordados, cumpre-nos mencionar ao menos 2 objetivos do escritor nesta obra profética. O primeiro refere-se à santidade do povo de Deus, face ao iminente julgamento devido à idolatria e às alianças seculares, aquelas alianças com o mundo, com o paganismo, que são as pessoas que não seguem a nossa fé cristã. Israel necessitava ser exortada para voltar aos caminhos do Senhor. O interlúdio dos capítulos 36 a 39 descreve a invasão síria e prediz o cativeiro babilônico. Por causa da desobediência do povo, eles perderam guerras, eles foram cativos. Como consequência evidente dos desmandos de uma nação aquém de Deus, somos orientados e advertidos nesse sentido à busca por uma vida que agrada e converge para o Senhor. O segundo objetivo nos lembra do programa divino de libertação e redenção através da vida e obra do servo sofredor, lá de Isaías 52:13 e 53:12. A cristologia em Isaías tem caráter messiânico, como em nenhum outro livro do Antigo Testamento. Muitas vezes é chamado de o quinto evangelho ou profeta evangélico, em razão da exacerbada referência à pessoa, ao caráter e à obra do Messias. Agora, para pensar e agir. Quais as lições podemos tirar do passado a fim de que não cometamos os mesmos erros e pecados hoje? De que maneira a cosmovisão bíblica, ou seja, a visão geral da Bíblia, da criação, da queda, redenção e salvação, comentada na estrutura do livro, impacta a sua vida, a história e lealdade ao Senhor? Quais reflexões essa cosmovisão lhe provoca e quais adequações de vida lhe desafia? Como você tem buscado progredir em santidade e o quanto esse crescimento tem refletido em sua vida pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro estudo. Até a próxima aula. Pessoal, e para lembrar, o nosso canal está fazendo 1 aninho de idade, isso mesmo. Então vamos presentear o nosso canal com novos inscritos e dá o seu like para nós podermos continuar crescendo e pregando a palavra de Deus em vários lugares a várias pessoas. Você faz parte disso e nós estamos juntos nisso. Então participa com seu clique, compartilha, escreve nos comentários.